Depois desse vídeo, se você fizer o que eu estou te falando aqui, eu tenho certeza que você vai converter muito mais clientes e também vai fidelizar muito mais seus clientes de tráfego pago. Mas eu preciso ser muito sincero, direto e reto aqui com você. Provavelmente, hoje, você tem dificuldade do seu cliente ou seu potencial cliente enxergar você como um profissional estratégico e até mesmo valorizar o seu serviço do jeito que você merece. Isso acontece por um principal fator, tá? Provavelmente você está se comunicando de uma forma muito técnica e quando você vai enviar relatório para os seus clientes, o que, que você faz? Você começa a mostrar os dados de performance do tráfego pago. Então, impressão, clique, CPC, CTR, frequência e todos esses dados aí, que eu não estou falando que não são importantes, mas para o seu cliente eles não são relevantes. Então, toda vez que você manda um relatório para o cliente, e talvez você até esse momento você ache que simplesmente o fato de você mandar um relatório já é benéfico, digamos assim, às vezes isso pode estar jogando muito mais contra do que a seu favor. Porque se você manda um relatório que ele não é estratégico para o seu cliente, o seu cliente vai ver muito mais dificuldade do que facilidade em entender de fato o impacto que está sendo gerado ali através do tráfego pago para o negócio dele. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Você já está vendo aqui na sua tela que eu tenho aqui para te mostrar o porquê que a estrutura do GT Dash nessa visualização aqui, que é uma visualização exclusiva que você recebe, você consegue compartilhar esse link com o seu cliente, né? Você vai conectar, obviamente, ali as contas de anúncio do seu cliente, vai compartilhar esse link, ele vai conseguir acompanhar em tempo real, sem precisar chamar você lá no WhatsApp para entender como que está a performance, sem precisar você mandar, sei lá, print do gerenciador de anúncios, que é péssimo, né, você mandar isso, ou mandar um relatório desestruturado, de fato, um relatório que é muito técnico e que está cheio de números ali, que mais confunde do que traz clareza para o seu cliente. Essa estrutura aqui, ela é extremamente profissional, ela foi pensada em cada detalhe para trazer clareza para o seu cliente, tá? Então, vamos entender como que ela funciona. Cada elemento que a gente coloca aqui, ele é estrategicamente pensado para trazer essa clareza e para também direcionar o olhar do seu cliente para aquilo que realmente importa. Então, por exemplo, quando o seu cliente bate o olho aqui, ele já logo de cara ele vai aqui para aquilo que chama mais atenção, que é o investimento, o faturamento e o retorno que ele está tendo com o investimento que ele está fazendo, tá? Então a gente traz isso numa linguagem, inclusive, muito mais simplificada, justamente até para o cliente mais leigo conseguir entender. Então aqui ele tem o total, por exemplo, do investimento e quanto cada canal, quanto foi investido em cada canal, o faturamento e também quanto que representa desse faturamento total de cada canal e também aqui o retorno, tá? Então o retorno sobre o investimento e também quanto que cada canal está trazendo de retorno aqui. Obviamente que a gente tem aqui dados fictícios, então releva aqui a questão dos números em si, tá? Mas imagina você com os dados reais aqui do seu cliente, imagina o seu cliente visualizando isso aqui. E o mais legal, né? Você consegue compartilhar esse link para o seu cliente acessar quando ele quiser, mas você consegue reforçar isso semanalmente. Então, toda segunda-feira, por exemplo, o seu cliente recebe diretamente lá no e-mail dele, né? Samuel, por que no e-mail, por que não no WhatsApp? Tudo que é sério, tudo aquilo que é profissional, que é relevante, a gente trata por e-mail, tá? O WhatsApp é uma coisa mais prática, então assim, enviar, por mais que seja automatizado, enviar uma lista de números ali no WhatsApp não se compara ao seu cliente abrir no computador dele ou eventualmente até num monitor, numa tela de TV no escritório, esse painel aqui, ó, e conseguir olhar para os gráficos, analisar, ficar ali interpretando de fato esses números, tá? Não se compara. A experiência é muito diferente, o valor que você gera é muito diferente, sem contar que tudo aqui é personalizável, tá? 100% personalizável, você consegue colocar aqui o logo ou do seu cliente ou da sua empresa, então consegue mudar cores caso você queira, enfim. Então você consegue fazer uma entrega de fato muito mais profissional, além de simplesmente apresentar os números, tá? Depois disso, nós temos aqui para qualquer nível de consciência do cliente, tá? Então, desde o cliente mais leigo até o cliente mais sofisticado ali em termos de entender sobre marketing e vendas, consegue entender facilmente esse funil aqui, que representa desde quando a pessoa vê o anúncio, né, que você está fazendo ali, até o momento que essa pessoa compra, tá? Então, trazendo aqui do lado, por exemplo, o custo de levar esse lead para cada uma das etapas, até o custo por compra aqui no caso, né, que a gente simplifica inclusive, ó, tá escrito aqui C/venda, que facilmente se entende que é um custo por venda, e não tá escrito aqui CAC ou CPA, que seria uma linguagem mais técnica que a gente utiliza
do lado de cá, né, do lado do profissional de tráfego pago. Inclusive, para o profissional de tráfego pago, a gente tem uma estrutura em paralelo, tá? Mas ela é diferente porque aqui você consegue conectar todas as contas de anúncio do Meta, do Google, consegue modificar estratégias aqui, ó. E aí você clica aqui e já todo o dashboard se adequa aqui para trazer as informações relevantes daquela estratégia. Você consegue filtrar por campanha, conjunto de anúncio, por anúncio, né? Na verdade, o clique no anúncio aqui fica mais fácil, né, da gente filtrar, ó. Você consegue filtrar e já consegue ver somente as métricas desse anúncio aqui. Então, investimento, custo por compra, ROAS, todas as métricas aqui individuais também, tem todos esses gráficos e o impacto desse anúncio no funil, né? Se eu desfizer esse filtro aqui, por exemplo, a gente tem uma visão geral de toda a conta aqui e vários outros recursos que, enfim, eu não vou falar nesse vídeo, a gente tem outros vídeos aqui no canal falando mais dessa visão do profissional. Voltando aqui para o cenário do cliente, então facilmente o cliente consegue olhar para esse funil aqui e entender as métricas, ele consegue entender que se está vermelho é porque tá negativo, né, comparado ao período anterior. Então, assim, são interpretações que já estão no inconsciente, né, de qualquer pessoa. A questão das cores, a questão dos elementos e a questão da disposição que a gente coloca na tela, justamente para trazer essa facilidade na interpretação dos dados. Facilmente também, o seu cliente vai conseguir entender aqui, ó, porque a gente tem um título e a gente tem uma descrição, né, ou seja, vendas agrupado por origem. Então ele consegue entender, entendi. Quer dizer que 7 vendas vieram do Instagram e isso tem uma representatividade aqui dentro do total de 31%, né? Então eu tenho 4 vendas vindo do WhatsApp e isso representa 18%. Então eu tenho 4 vendas vindo do site também, né? Equivalente aqui à porcentagem, e eu tenho aqui 3 vendas que representa 13% aqui vindo do Google Ads. Então, olha o nível de clareza que você consegue transferir, né, transmitir para o seu cliente, simplesmente disponibilizando um link para que ele consiga acessar e abrir ali na tela dele e ele mesmo consegue interpretar isso de forma autônoma, digamos assim, tá? Logo aqui mais na direita, a gente tem então um acumulado, né, do faturamento do ano, mais uma vez reforçando, a gente está com todo o ano preenchido aqui, porque nós temos isso como dados fictícios aqui, então já está preenchido o ano inteiro, tá? Mas o seu cliente vai conseguir visualizar, então, olha só, o faturamento mês a mês, entender ali, né, a oscilação desse indicador aí, que é bem importante, até para ir acompanhando, tá? Ao longo do ano. Depois temos também, nesse sentido temporal, aqui um gráfico de linha temporal, que vai trazendo ali a quantidade de leads gerados por dia, tá? Mais uma vez reforçando, se você entender que existe outra informação que naquele cliente X ali é mais relevante para mostrar aqui, você tem 100% de liberdade aqui para conseguir customizar também, trazer outra métrica, outro indicador e até mesmo outra visualização, outro gráfico, né? Que não necessariamente esse gráfico de linha aqui, tá? E aqui no cantinho, eu acredito que até a câmera vai atrapalhar aqui um pouquinho, então deixa eu tirar ela daqui, ó. Nesse canto aqui a gente tem o que? A gente tem um gráfico que ele traz o percentual de leads, né, por cada uma das origens. Então a gente tem aqui o Instagram, depois temos o WhatsApp, depois o site e assim sucessivamente, né? Tanto a quantidade quanto a porcentagem aqui, ó, do impacto de cada um desses canais aqui no funil como um todo, né, e nos resultados como um todo. Então isso aqui é muito interessante, muito legal também de você proporcionar aí para o seu cliente, tá? Deixa eu voltar aqui a minha câmera para o cantinho, porque tudo isso que eu te mostrei aqui e que você há de concordar comigo que já traz uma clareza absurda, né, e um esclarecimento para o seu cliente que realmente é muito estratégico você mandar e apresentar isso aqui para o seu cliente, ou seja, vai muito além daqueles números de marketing, né, ou do tráfego pago, vai de fato uma inteligência de marketing e vendas na mesma tela, né, trazendo respostas para aquilo que normalmente são as dúvidas mais comuns dos seus clientes, tá? Você tem também o detalhamento por cada uma das fontes. Então, por exemplo, você vai ter aqui uma página que ela é 100% focada nos dados do Meta Ads. Então aqui você vai ter também, ó, o investimento, o faturamento somente desse canal e o retorno somente desse canal, tá? Então meio que repete o que a gente já tinha aqui, como aqueles números pequenos, só que agora a grande. Então aqui também o impacto no funil somente do que diz respeito ao Meta Ads. Aqui você já tem, né, pro seu cliente visualizar visualmente ficou redundante, ele consegue enxergar aqui os criativos, ao invés de somente ver o nome do criativo, que muitas vezes ele nem vai saber qual que é, e ele também consegue clicar aqui, ó, e visualizar esse criativo diretamente lá
no Instagram, tá? Então aqui ele consegue abrir para visualizar o criativo. Eventualmente, se ele visualiza aqui somente a thumbnail, ele não sabe qual criativo é aquele, ele vai conseguir visualizar direto no Instagram. Os principais indicadores aqui também. Alguns não estão preenchidos porque essa conta aqui não roda, né? Captação de lead, mas isso aqui é totalmente adaptável, você consegue modificar aquilo que você quiser. E aqui embaixo você tem os dados demográficos, então lead por idade, você tem lead por gênero, lead por plataforma, ele vai, né, à medida que você vai alimentando esses dados aqui, você tem, ele vai preenchendo aqui de forma mais proporcional mesmo, tá? Então aqui a gente tem poucos dados, por isso que ele aparece dessa forma aqui, tá? Isso aqui é um gráfico de rosca e ele tá assim 100% preenchido, só tem uma informação aqui. Beleza, além disso, tem um funil de vídeo aqui, né, trazendo a quantidade também, então já é um dado um pouco mais complementar aí, principalmente para o seu cliente entender o impacto da distribuição de conteúdo, quanto que os vídeos estão sendo visualizados aí, eventualmente se você trabalha visualização, distribuição de conteúdo também, tá? Então essa aqui é a visão do Meta Ads, aqui nós temos a visão do Google Ads muito parecida, tá? Com, obviamente, algumas sutis modificações aqui para aquilo que o canal demanda, né? Que é, por exemplo, no lugar dos anúncios, a gente tem os termos de pesquisa e aí o seu cliente pode acompanhar e eventualmente vocês conseguem debater juntos sobre o que faz sentido adaptar na comunicação e até mesmo na segmentação aqui do canal Google Ads. Além de tudo isso, tem a visualização de celular, né? Obviamente aqui vai abrir muito grande aqui porque a gente está no desktop, tá? Mas é uma visualização totalmente adaptada aqui para que o seu cliente abra no celular e ele já consiga, então, entender aí os principais indicadores com muita praticidade. Como eu falei, a gente tem aqui ó, a visualização do profissional, tá? Que é o GTDash, tem toda uma estrutura completa também com visualização no celular, com ferramenta de projeção, acompanhamento de metas, enfim. E tudo isso aqui que eu te mostrei, você vai usar de duas formas, tá? Lembra que eu falei no início do vídeo, né? Depois desse vídeo você vai converter mais clientes e vai fidelizar muito mais os seus clientes também. Por que que isso vai acontecer? Você vai utilizar uma estratégia que muitos dos nossos clientes utilizam. Você vai implementar aqui para o primeiro cliente, né? Essa estrutura e você vai colocar isso na sua apresentação comercial. Então, no momento que você está fazendo ali a apresentação comercial, fechando aquela venda, você vai reportar para o cliente o seguinte, ó, a forma como nós vamos entregar para você os resultados que a gente está gerando é com essa estrutura aqui. Então, você pode colocar isso no mockup, por exemplo, né? E aí o seu cliente vai conseguir ter muito mais segurança sobre o investimento que ele está fazendo, como que aquilo está sendo, de fato, investido, né? Como que aquilo está sendo gerenciado, tendo essa percepção muito mais profissional, né? Ou seja, você vai mostrar para ele que ele vai receber um painel que é exclusivo. Muitos clientes, nossos clientes no caso, né, reportam que os clientes deles acabam entendendo muitas vezes que é um sistema ali que está rodando por trás, que seja meio que exclusivo ali daquela empresa, porque de fato essa estrutura acaba comunicando muito isso, né? Muitos clientes nossos também já reportaram que conseguiram testar e aumentaram de fato o ticket e os clientes acabaram fechando com muito mais facilidade, porque você desperta muito mais essa questão da confiança, da segurança de que aquele cliente está de fato investindo em um profissional que realmente vai entregar resultado e que vai deixar esses resultados de forma transparente também, para que ele consiga acompanhar. Então, mais uma vez reforçando, não se trata de somente um dashboard com vários números, não se trata de somente relatórios semanais ali que você entrega para o seu cliente, se trata de você deixar esses dados transparentes de uma forma estratégica para o seu cliente, para que o seu cliente cada vez mais confie ali no trabalho que você está fazendo. Isso automaticamente impacta naquele segundo fator que eu falei para você no início do vídeo, que é esse cliente permanecer por mais tempo com você. A gente sabe que na gestão de tráfego existe muito aquela máxima de que o churn é normal, não sei o quê. Você precisa entender o seguinte, não é normal normalizar um churn, né? Ou seja, o cliente fica 3 meses, fica 6 meses e depois vai embora. Isso acontece porque o cliente não sente segurança naquele serviço que você está prestando. O GTDash, com toda essa estrutura que eu mostrei para você, incluindo essa visualização exclusiva para o seu cliente, vem para justamente te ajudar a mudar essa realidade, ou seja, manter o seu cliente por muito mais tempo com você, porque
Uma vez que o cliente tem esses dados, tem essa clareza, tem essa estrutura e ele entende que se ele cancelar com você, ele perde toda essa inteligência de dados que ele acaba tendo pelo fato de que essa estrutura é sua, né? No caso, você só vai compartilhar a visualização disso com o seu cliente, você acaba, né, conseguindo manter esse cliente muito mais tempo com você e, obviamente, mostrando ali os resultados que você gera, tá? Então, são vários fatores aí que contribuem, não é simplesmente você mandar um dashboard ou encher a tela do cliente, né, de números que vai conseguir fidelizar. É de fato uma estrutura estratégica como essa que somente o GTDash tem e consegue te ajudar com essas duas frentes, né? Converter mais clientes e também fidelizar esses clientes, manter esses clientes mais tempo em casa. É isso que vai aumentar o seu LTV e o lucro na sua operação. Então, como que você vai fazer para acessar essa estrutura, né? Mais detalhes sobre essa estrutura, garantir seu acesso e tudo mais. Aqui no primeiro link da descrição, você vai lá na nossa página oficial, confere mais informações lá e já garante o seu acesso também, que eu tenho certeza que depois você vai me agradecer por isso, fechou? Então é isso para esse vídeo. Clica aí no link, vai lá conferir e já garante seu acesso também, que eu tenho certeza. Você vai. Depois você vai relatar para a gente que realmente o GT Dash fez a diferença aí na sua operação. Fechou?